sem dúvida uma experiência única, porque acaba por ser uma dita profissão com a qual nós não temos contacto todos os dias e muito provavelmente sem estas iniciativas de proximidade da população e dos jovens eu não teria a oportunidade de contactar com esta realidade. Sur notre métier, ce qui est toujours utile, et puis leur faire un peu mieux connaître aussi ce que c'est qu'un diplomate, quoi. Oui. Parce que souvent on a l'idée que c'est des gens qui ont un verre de champagne à la main et un petit four dans l'autre. Il y en a eu un peu. Qui voyagent. Il y en a eu un petit peu, mais tout à l'heure ils nous ont dit ils vous l'ont dit d'ailleurs, je pense, dans l'interview, qu'ils ont découvert d'autres facettes. Oui, donc voilà. Eu acho que é o reconhecer a importância destas instituições e destes cargos no dia a dia e na sociedade portuguesa, que muitas vezes não temos essa noção, tanto a nível da multidisciplinariedade das suas funções. Acho que é esse o principal foco, e também, como estávamos também a falar, a nível de integração europeia, é uma forma, pode ser considerado sem dúvida uma forma também de integração europeia e de promoção da relação entre Portugal e França. Concordo plenamente. Não é, obviamente, num dia que vamos efetivamente saber o que realmente um embaixador faz na íntegra, é difícil, dada a exigência e a complexidade dessa mesma profissão, mas é um dia em que podemos conhecer melhor algumas das normas dentro de uma embaixada, como é que funciona, por exemplo, na reunião do chefe dos serviços da embaixada. Foi realmente muito interessante perceber o dinamismo que existe entre todas as várias componentes da embaixada, na procura e na tentativa de melhorar não só a vida dos franceses em Portugal, mas também a vida dos portugueses indiretamente, porque quando os franceses estão bem, de certeza que os portugueses também vão estar. Portanto, foi muito interessante perceber esse cuidado da Embaixada Francesa para com os seus próprios concidadãos, mas também para com os do país onde estão, que é Portugal, apesar disto ser um território francês, digamos. Eu realmente, para perceber como um dia de uma embaixadora parece nunca ser igual, e de facto cada vez mais existe esta ação muito mais virada para a sociedade civil portuguesa, e o facto de não serem só abordadas questões políticas do governo, ou seja, existe aqui realmente uma preocupação a nível cultural e também social. No dia de hoje, por exemplo, ver o interesse da Embaixada de França por acolher associações sociais portuguesas, por exemplo, neste caso relacionado com os direitos das mulheres, é algo que até nos surpreende e que vemos isso com muito bons olhos, esta preocupação de abertura e preocupação pela sociedade portuguesa, ao fim também de criar aqui uma cooperação entre Portugal e França, e ao mesmo tempo também, hoje aqui com a presença do Sr. Embaixador do México, também ter esta oportunidade de ver esta relação também entre diferentes países que lá estão aqui em Portugal, México e França, não teriam aqui nada a ver com esta dinâmica, mas na realidade tentam integrar também as associações portuguesas dentro dos seus projetos bilatérais, o que é bastante positivo. Voilà, donc voilà, et demain notre collègue ambassadrice du Canada fait une petite réception avec les ambassadrices et leurs ambassadeurs d'un jour, voilà, pour marquer les choses. Voilà. Et ici au Portugal, combien d'ambassadrices ont joué le jeu? Oui. Il y avait plus d'une dizaine. Relativamente à questão da igualdade entre os homens e as mulheres, eu partilho de uma perspectiva otimista e positiva, de como temos feito bastantes avanços na sociedade portuguesa e a nível europeu também, nos últimos anos, e a nível principalmente profissional também, cada vez mais temos pontos positivos a apontar. Ainda assim, acho que a principal questão problemática, a principal problemática está relacionada com a disparidade salarial, que ainda existe e é transversal a todos os países europeus, e que de facto deve haver aqui uma maior ação política e legislativa
para que este problema, esta realidade deixe de existir e que as empresas sejam obrigadas a ser mais transparentes relativamente a estas questões. Por outro lado, relativamente à ocupação de altos cargos por mulheres, eu acho que será uma evolução natural e cada vez mais teremos mulheres nos cargos mais altos, porque também, comparativamente a algumas décadas atrás, temos mais mulheres mais e melhor formadas a nível de ensino superior e, por isso, é uma questão agora de evolução, podemos assim dizer. De qualquer forma, é necessário manter estas questões sempre a serem observadas, no sentido de analisar se é necessário haver aqui uma intervenção a nível de lei, de cotas, por exemplo, ou não, se faz sentido aplicar ou continuar a aplicar. Relativamente a outras questões fora da esfera profissional, da igualdade entre homens e mulheres, as principais temáticas em Portugal ainda estão relacionadas com a partilha das horas relativamente às questões das tarefas domésticas, continua a ser uma realidade em que existe aqui uma grande desigualdade, e também os casos ainda muito frequentes de violência doméstica e que vemos que estão tanto que ocorrem independentemente da idade e da dita classe social ou instrução das pessoas, ou seja, continua a ser aqui um problema ainda na sociedade portuguesa a melhorar. A human right to have equality in work, in life, in access to jobs, in everywhere for women and men. So this is another one that we have to succeed, and I hope we will. Relativamente à igualdade entre homens e mulheres, eu acredito na meritocracia, em que homens e mulheres deverão ser recompensados por aquilo em que realmente trabalham e pelas suas competências, pelo seu currículo, etc. A igualdade de género é uma coisa fundamental, em que homens e mulheres, e não apenas as mulheres não podem estar sozinhas nesta luta. Homens e mulheres deverão trabalhar juntas na conquista da igualdade entre homens e mulheres, porque é uma questão de humanidade. Eu gostaria de seguir a via diplomática no futuro, mas a área científica também tem que ter alguma representação diplomática. E também daí o facto de eu também no futuro querer seguir pela via diplomática, mas também não só por uma forma de diferenciação depois, se calhar no futuro, do mercado de trabalho, dada a maior parte das pessoas virem dessas áreas mais sociais, mas também pelas questões que eu trato atualmente no meu curso, que são as questões das questões climáticas, de como é que funcionam as atmosferas planetárias, etc. São tudo questões, ou as correntes oceânicas, são tudo questões que depois nós acabamos por relacionar depois com os atuais temas que têm estado na ordem do dia, em todos os dias no noticiário, de gelos, etc. E depois poder conciliar esse conhecimento mais teórico e científico sobre os temas e depois levá-los a uma parte mais das ciências sociais, ficará assim uma mistura muito interessante e é isso que eu procuro aprender. Sim, e sem dúvida, cada vez mais qualquer área, e a diplomacia também, trabalhará com pessoas de outras áreas, porque é sempre bom ter outras formas também de pensar e de complementar as ideias e por isso acho que uma pessoa da área mais das ciências poderia perfeitamente seguir uma carreira de diplomacia. Eu tirei a licenciatura em Economia e sempre me disseram um economista não pode saber só de economia. Para realmente ter um papel relevante e interessante das suas funções, tem de perceber, lembro da minha professora da licenciatura dizer, tem de perceber de artes, tem de perceber de política, tem de perceber todo um conjunto de outras coisas e de facto eu continuo a ver que a área da economia também está relacionada com a área da diplomacia e pode ser uma hipótese no futuro profissional, terei de ver. Mathilde est intéressée, alors elle parle déjà un français impeccable et elle m'a expliqué tout à l'heure que, puisqu'elle est dans la finance et l'économie, on ne sait pas bien de quoi sera fait demain, mais l'idée de travailler dans des entreprises en lien avec la France n'est pas complètement aberrant. Et donc, elle s'intéresse au programme, d'abord à la certification DELF, et puis aussi le programme français langue d'opportunité qu'elle connaît, et donc voilà. Donc là aussi, on a une fidèle en herbe, je crois. Je remercie à Madame ambassadrice et à toute l'équipe d'Ambassade de France pour cette journée, que c'était vraiment fantastique.
Merci beaucoup, il a été une expérience incroyable, magnifique. Il n'y a pas de mots pour décrire qu'est-ce qu'on a fait ici, qu'est-ce qu'on va voir, etc. Il a été super. Merci et peut-être à bientôt.